Olá, minhas amigas e meus amigos, alegrias! No episódio passado, nós vimos como foi deflagrada a Greve Geral de São Paulo de 1917, uma das maiores greves ocorridas no Brasil. E hoje nós veremos como se encerrou esta greve, como foi feito o acordo de encerramento desta greve e o prenúncio da continuidade da greve explodindo no Rio de Janeiro. Vejam! O ano era 1917, julho de 1917, a Guerra Mundial instalada, a carestia, os produtos caríssimos, os salários baixíssimos, crise geral, caminho aberto para uma grande greve geral, sobretudo que começou em São Paulo, em julho de 1917. Então o capitão Miguel Costa, o capitão da Força Pública de São Paulo, Miguel Costa, exatamente Miguel Costa, que viria mais tarde juntar-se à coluna Prestes. O capitão Miguel Costa, da Força Pública de São Paulo, perguntou aos grevistas por que eles queriam anarquia em vez de trabalhar, por que eles estavam em greve. E diante dos fatos que os grevistas enumeraram para ele achou que seria importante, que seria bom uma conciliação entre trabalhadores e patrões pondo fim à greve. Para isso ele recorreu à imprensa e reuniu 10 jornalistas dos principais jornais da cidade numa reunião que foi feita no jornal Estado de São Paulo, Estadão. É curioso que esse jornal, que hoje é o ápice da reação e do conservadorismo, serviu de base para conciliação, serviu de base de apoio para o trabalhador brasileiro. Estes 10 jornalistas convocaram a comissão operária grevista para uma reunião. Nesta comissão operária era secretário-geral Edgar Leeuwenhoek, um dos maiores anarquistas e militantes do movimento trabalhista brasileiro. Os grevistas enumeraram 11 questões básicas da reivindicação da greve. Entre elas, o fim do trabalho noturno para mulheres, a proibição de trabalho para menores de 14 anos, a redução da jornada de trabalho, as condições do trabalho para os maiores de 14 anos. E os jornalistas levaram essas reivindicações e conseguiram reunir-se com os industriais. Entre eles o Crespi, do Cotonifício Crespi, onde começou a greve de 1917, o Hermelino Matarazzo e muitos outros industriais, que concordaram com as reivindicações, em princípio, tira daqui, bota ali, negociação para cá, negociação para lá. Os jornalistas voltaram a se reunir com a comissão de greve. A comissão de greve levou estas propostas de conciliação para um grande comício que foi realizado na Praça da Concórdia, em São Paulo. Como sempre, a diferença de dados, de números do comício. O Estado de São Paulo fala numa multidão calculada em 5 mil pessoas presentes ao comício. E a Comissão Operária fala em 80 mil pessoas. Sempre assim, igualzinho os dias de hoje. A mídia burguesa dá um número e os companheiros em greve ou em manifestação dão outro número. Vale dizer que a conciliação começou, na verdade, num grande comício no antigo hipódromo da Moca. Ali, os operários reunidos receberam a informação das propostas patronais e concordaram em levar isto para o grande comício da Praça da Concórdia. Foi então na Praça da Concórdia que se decidiu fazer o acordo. E essa notícia foi levada aos outros comícios que estavam sendo realizados naquela hora nos cinemas da Lapa e do Ipiranga. E os 3 comícios foram encerrados com o povo cantando a Internacional Comunista. Dia 17, a capital paulista voltava à normalidade. Não sem antes, é claro, os discursos dos bolsomínios da época. Um deles, o deputado Alvano de Carvalho, que na Câmara Federal declarou o seguinte discurso que eu vou ler para vocês. Disse ele: a greve deveu-se aos agitadores e anarquistas estrangeiros que aqui vieram abrigados pela tolerância das nossas leis e pela brandura dos nossos costumes. Vieram aqui realizar a obra criminosa de ódio e destruição. Foi rebatido, não é verdade? A greve ocorreu por causa da carestia e das péssimas condições de trabalho. Os anarquistas estavam presentes, mas a greve ocorreria e explodiria de toda forma. E ainda bem que ela foi criada e orientada pelos anarquistas, senão ela seria um movimento espontâneo de massa com quebra-quebra, que era o mais comum na época antes da organização operária. Os operários quebravam tudo que tinham, quebravam a própria fábrica, quebravam os meios de produção. Entretanto, de volta da greve, os operários descobriram que nem todos os patrões cumpriram os acordos prometidos. E no dia 16 de julho, estourava em Santos, sob o comando da União Geral dos Trabalhadores, uma greve geral em Santos, que fracassou, porque a Companhia Paulista, os armazéns da Companhia Paulista estavam cercados, muito bem cercados pela Força Pública, e
A Companhia Paulista pôde contratar o chamado Exército de Reserva do Proletariado. Aquelas pessoas desesperadas que trabalham até por um sanduíche apenas. E com isso a greve paulista ficou restrita a pequenos setores e no dia 18 a União Geral dos Trabalhadores de Santos declarou o fim da greve. Entretanto, ela declarou isso no dia 18, mas no dia 17, no Rio de Janeiro, 17 de julho de 1917, começava a greve geral do Rio de Janeiro, que dava seguimento à greve geral de São Paulo. Começou com um operário que abandonou o serviço, seguido por mais 3 apenas. Mas isso nós vamos ver no próximo episódio. Um abraço e até para a semana. Olá, você gostou desse vídeo? Gostou desse canal? Então inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se e não esqueça, depois de se inscrever, de tocar no sininho.